Os historiadores sonham todos os dias em encontrar algum artefato raro e valioso durante suas viagens. Mas, quando eles não encontram nada do que estavam buscando, acabam encontrando algo incrivelmente raro por acidente, ou até por sorte mesmo. E no vídeo de hoje você vai ficar sabendo um pouco mais sobre esse assunto. Veja agora, os cientistas não acreditaram nos seus olhos quando viram isso. Homem chinês encontra velha espada no chão e usa como faca de cozinha. Um fazendeiro chinês de 60 anos encontrou uma antiga espada escavando o chão e a usou como uma faca de cozinha por vários anos antes de perceber seu valor e importância histórica. Especialistas acham que a espada é da data da dinastia Qing. Tal espada ainda é usada hoje em Tai Chi como uma forma de exercício e uma arte marcial, martelo de Thor. Antes que você diga alguma coisa, não estamos falando do martelo muito poderoso e mítico que o Thor usou para proteger Asgard dos gigantes de gelo. Estamos falando desse pequeno artefato, um amuleto viking na forma de martelo do Thor que remonta ao século X. As relíquias conhecidas como os amuletos do martelo do Thor parecem representar martelos que os historiadores associam ao deus nórdico Thor. No entanto, isso não poderia ser concluído com certeza, pois suas formas não são conclusivas e nenhuma delas continha inscrições que revelavam sua identidade. No entanto, outro artefato semelhante foi recentemente encontrado em Kobelev, na ilha dinamarquesa de Lolland. Fundido em bronze e provavelmente revestido com prata, estanho e ouro, o pingente de 1100 anos mostra que o mito de Thor influenciou profundamente a joalheria viking. Pensionista encontra a coroa de ouro puro de 2.300 anos sob a cama. Um homem idoso ficou chocado quando descobriu que uma caixa de bugigangas que herdou do seu avô continha uma antiga coroa grega feita de ouro puro e que, segundo o leiloeiro, vale pelo menos 100.000 libras. O Mail Online relata que o aposentado havia visto a coroa há quase uma década, mas não percebeu seu valor ou importância e a colocou de um lado de uma caixa de papelão embaixo da cama. Foi só quando ele finalmente decidiu pegar uma caixa de itens valorizada pelos duques de Dorchester que ele descobriu que a coroa era uma autêntica grinalda de murta grega que remonta a cerca de 300 anos antes de Cristo. Os gregos antigos usavam coroas de flores em ocasiões cerimoniais e especiais e os recebiam como prêmios e honras atléticos. A coroa de murtas era um símbolo de amor, pois acreditava-se que a planta de murta era sagrada para a deusa Afrodite. Muitas dessas grinaldas que sobrevivem hoje foram encontradas em enterros importantes, e embora a proveniência da grinalda dos pensionistas seja desconhecida, é provável que ela também tenha sido enterrada em algum momento, já que ainda há sujeira nela. Descoberta da espada viking de 1000 anos. Um grupo de caçadores rastreando gansos no sul da Islândia trouxe de volta mais do que apenas pássaros em sua última viagem. Eles encontraram uma espada viking de 1000 anos de idade, completamente exposta na areia. A espada de 2 gumes está em condição notável, considerando a sua idade. Um dos caçadores disse: "Queria ir para uma área de ganso, mas acabei encontrando uma espada que eu acho que pertenceu ao colono viking Ingolfur Arnarsson." Ingolfur Arnarsson foi o primeiro Norseman a se estabelecer na Islândia e viver o resto da sua vida lá. Um martelo antigo encontrado embutido na rocha. Na década de 1930, na cidade de Londres, perto de Red Creek, Texas, um martelo de ferro foi descoberto incrustado em uma terra. Mas você deve estar me perguntando, mas como ele chegou lá, né? O martelo deveria ter sido construído antes da formação da rocha, centenas de milhões de anos atrás. Segundo a análise, a rocha que envolve a ferramenta foi datada da era de Ordoviciana, há mais de 400 milhões de anos, enquanto o próprio martelo é considerado muito mais antigo, datando de 500 milhões de anos. O cabo de madeira do martelo é tão velho que começou a se transformar em carvão. Segundo pesquisas, a cabeça do martelo é feita de 97% de ferro puro, 2% de cloro e 1% de enxofre. Cerca de 80 anos desde que o martelo foi desenterrado, o objeto de metal não mostrou nenhum sinal de ferrugem, tornando-se uma mistura única de metalurgia que alguns afirmam ser uma tecnologia perdida de uma civilização antiga. Artefatos religiosos encontrados ao lado de ossos no sótão. Um residente de St. Joe, no Canadá,
descobriu que podem ser relíquias religiosas de centenas de anos em seu sótão. A filha do homem contatou um museu, um arqueólogo, algumas freiras, um joalheiro e um padre católico para ajudar a determinar o que são. Os cristãos têm uma longa história de coletar partes do corpo e objetos associados aos santos e até mesmo a Jesus Cristo e seus apóstolos. O sudário de Turim pode ser o mais famoso. A lenda diz que o sudário foi usado para envolver Jesus depois que ele morreu e teve uma impressão de seu rosto e corpo atormentados. Bizarro, né? Espadas romanas. Espadas romanas estão entre um tesouro de artefatos impressionantes encontrados no local de um antigo quartel de cavalaria do Reino Unido. Escavações recentes no Forte Romano da Vindolanda, ao sul da Muralha de Adriano, no norte da Inglaterra, resultaram em uma série de descobertas impressionantes. Estes incluíam uma espada completa com uma ponta dobrada, encontrada no canto de uma antiga sala de estar no local, que os arqueólogos dizem que é o equivalente a um soldado moderno deixando para trás um rifle com defeito. Outra espada e duas pequenas espadas de brinquedo de madeira também foram encontradas em salas adjacentes. Escudo viking. Arqueólogos dinamarqueses dizem ter encontrado um escudo viking bem preservado com mais de 1000 anos de idade. A arqueóloga Kirsten Christensen diz que o escudo de madeira tem um diâmetro de 32 polegadas. Foi encontrado durante escavações perto de castelos Viking Age, cerca de 60 km a oeste de Copenhague. Kirsten diz que é a primeira vez que tal escudo foi encontrado na Dinamarca. Ele diz que o solo úmido da área é ideal para preservar a madeira. Os vikings dinamarqueses lançaram inclusões sangrentas ao longo das costas da Europa Ocidental há cerca de 1000 anos e até ocuparam partes da Inglaterra. Incrível descoberta encontrada na areia poderia reescrever a história australiana. De acordo com os livros de história, a primeira pessoa a descobrir a Austrália foi o holandês Willem Jansson, que desembarcou no norte de Queensland em 1606, mais de 160 anos antes do capitão Cook chegar e reivindicar o continente para a Grã-Bretanha. No entanto, a descoberta de moedas de cobre na ilha Wellesley, originária do antigo sultanato de Kilwa, perto da Tanzânia e datada de 900, tem o potencial de reescrever a história australiana. Em 1944, um soldado estava patrulhando as importantes ilhas Wellesley, na costa norte da Austrália, quando ele se deparou com 5 moedas enterradas na areia. As moedas acumularam poeira por mais de 2 décadas, até que o antropólogo australiano Ian McTosh as encontrou e imediatamente percebeu a importância de sua descoberta. A descoberta sugere que o país pode ter sido visitado por exploradores da África Oriental ou do Oriente Médio, muito antes de o holandês pisar em solo australiano, no século 17. As moedas de cobre originárias de Kilwa só foram encontradas uma vez fora do continente, em Oman, no início do século 20. Agora uma ruína de patrimônio mundial, Kilwa já foi um porto de comércio ocupado nos séculos 13 e 16 e tinha ligações com a Índia. Seu comércio de ouro, prata, pérolas, perfumes, faiança, cerâmica e porcelana fez dela uma das cidades mais influentes da África Oriental. 19 linhas telefônicas para oferecer uma placa chinesa rara. A rara placa azul e branca remonta ao reinado do imperador chinês Yongzheng, que esteve no poder de 1723 a 1735. O Birmingham Mail informa que os colecionadores chineses reservaram 19 linhas telefônicas, um recorde para os leiloeiros Hansons, e isso em uma tentativa de trazer de volta a placa. A placa que leva a marca do imperador Yongzheng foi vendida por 3 irmãos que herdaram a de sua avó. O objeto valioso foi comprado nos Estados Unidos no início do século XX por um empresário escocês chamado Alexander Hobson. Uma vez que ele morreu em 1922, o prato antigo, bem como o resto de seus pertences, foram enviados de volta para Edimburgo, onde foram divididos entre seus parentes e transmitidos através de gerações. Mas e você, o que achou de tudo isso, hein? Deixe pra gente a sua opinião aí nos comentários. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso.